Com R$ 250 por mês, eu vou deixar meu filho milionário aos 23 anos. Eu invisto para o Cauê, meu filhinho que tem um pouquinho mais de 3 anos, desde os 4 meses de idade, numa carteira dividida entre ações e fundos imobiliários. Essa carteira, desde o início, desde o primeiro aporte, está lá o primeiro vídeo de como abrir conta na corretora, como eu faço essa transferência, tudo passo a passo está desde lá do início. E meu objetivo não é somente o patrimônio que eu vou juntar para ele, mas sim para fins educacionais, ou seja, esses dividendos que ele vai estar recebendo através da carteira dele, vai ser a mesada dele, e logo mais ele vai estar sentado do meu lado, tomando as decisões para o futuro dele, perfeito? Sem mais delongas, vamos para a tela. Já estou dentro aqui da corretora Rico, a gente já consegue ver que o Cauê tem R$ 10.417 entre valor investido mais o que está na conta. Lembrando que nós temos saldo de R$ 578, mês passado eu não fiz o aporte, a gente não conseguiu gravar o vídeo, então agora a gente vai fazer o aporte dobrado, que é referente a R$ 250 de julho e R$ 250 agora de agosto, perfeito? A gente teve quedas bruscas, né, pessoal, da nossa carteira aqui, assim como todo, Ibovespa, IFIX caindo forte, então vamos dar uma olhadinha como é que a gente está aqui em relação ao CDI e ao Ibovespa. Se pegar desde o início, pessoal, como eu comentei, a gente teve uma queda forte aqui, ó, maio de 2026 em diante, teve uma queda bem considerável, então nossa carteira ela acabou ficando abaixo do CDI, então hoje a gente está com uma rentabilidade de 30% ali contra 42% do CDI, obviamente estamos bem acima aí da inflação, e também da poupança nem se fala, né? Obviamente também aqui acima da poupança, e se comparar com o Ibovespa também estamos um pouco abaixo aqui também descolamos no momento que o Ibovespa tinha dado o up, tinha crescido bastante, atingido o pico dele aqui, e também teve uma queda grande. E aqui é interessante que a gente consegue ver, né, nesse momento que, quando o Ibovespa teve essa queda, a nossa carteira ela caiu bem menos. Então, por exemplo, o Ibovespa vinha numa rentabilidade de 70% e caiu para 48%, mais ou menos, né, 22% de queda, entre aspas, né, para facilitar o cálculo aqui, e nossa carteira que tinha 41 caiu para 32, então 9%. Então é aquela questão que em momentos mais conturbados a gente sofre menos, tá? Então aqui teve esse descolamento, como nós temos 50% de fundos imobiliários e os fundos caíram bastante, aqui no finalzinho a gente vê que o Bovespa ele recuperou um pouco, mas a carteira acabou caindo, tá? Então carteira aqui 30 contra 52 do Ibovespa, e quando comparado ao IFIX, lembrando que a carteira é metade de fundos imobiliários, né, a gente está ali acima, o IFIX com apenas 18%, perfeito? Então uma rentabilidade bem interessante, claro que a gente sempre fala, né, pessoal, a gente já tem aqui um tempo relativamente médio, vamos dizer assim, de investimento, mas logo, quando a gente fala de investimentos de renda variável, a gente está pensando ali acima de 5 anos no mínimo, para a gente ver a estratégia validando conforme os benchmarks. Então já estamos aqui com 2 anos e meio mais ou menos de investimento, tá? E o que é mais importante para nós holder é duas coisas. Primeiro, sim, nosso patrimônio crescendo, né? Mas a gente sempre fala que o patrimônio é para alimentar mais o nosso ego do que propriamente é algo tão relevante assim. Mas a gente vê que o patrimônio ele vem aumentando mês a mês, isso é importante. E o principal, que é o foco aqui da carteira do Cauê, é dividendos, certo? Então vamos ver como é que a gente está em dividendos aqui. Aqui a gente já consegue ver, pessoal, a evolução então, dos dividendos do Cauê. A gente bateu o recorde ali em março de 26, em junho agora a gente quase alcançou, né? Em março chegamos a 93, em junho 92. Em julho, então, que foi aí o último mês, R$ 60 de dividendo. E em agosto, agora, R$ 26 já está provisionado, né? Deixa eu ver, já recebemos aqui um pouquinho. Temos alguma coisa já a receber que está provisionado, mas estamos mal no início de agosto, então com certeza esse valor aqui de agosto ainda vai ser maior. Então a gente vai reinvestir esse capital, mais os que a gente recebeu em julho aqui de dividendos e um pouquinho que já recebemos de agosto. Em setembro aqui já temos provisionado também um valor de R$ 31, que é referente a Bradesco, se eu não me engano, deixa eu ver, a receber aqui, isso aí, ó, dia 15 de setembro já está provisionado que Bradesco vai pagar em torno ali de R$ 30 mais ou menos em dividendos, certo? E evolução de mês a mês, né, pessoal? A gente já consegue ver aqui, vamos pegar aqui julho de 26, a gente já consegue ver então a evolução aqui. Julho de 25 foi 62, julho de 26 até tem um pouquinho abaixo, ó, pessoal, R$ 60, teve uma queda bem pequena, mas se pegar antes aqui, desculpa, julho de 25, 44, julho de 26, 60, aí sim, né? Estamos aumentando o dividendo mês a mês, que é o grande objetivo, né?
junho foi 92 aqui de 26, de 25 tinha sido 62, maio de 26 de 83, maio de 25, 43. E aí quando a gente vê ano a ano, a gente percebe, pessoal, que acabamos de ultrapassar todo 2025. Então agora estamos recém em agosto, né, entrando em agosto, e já atingimos a marca aí de R$ 536 em dividendos, sendo que durante todo o ano de 25 a gente tinha atingido a marca ali de 502. Então mostra essa evolução, né? 2023 R$ 8,00, 24 R$ 194,00, 502 em 2005 e agora já ultrapassamos essa marca. Que é a bola de neve, então, acontecendo, né, de um mês para o outro, a bola de neve trabalhando a nosso favor e esses dividendos todos sendo reinvestidos e acelerando o nosso processo, né, de multiplicação de patrimônio e, obviamente, de renda passiva. Perfeito? Vamos ver, então, como é que está a carteira do Cauê hoje. A carteira do Cauê hoje está, o objetivo é 50-50, né? Estamos com 51,49 ações e 48 em fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários está um pouquinho para trás, né? Vamos aqui ver os fundos imobiliários que o Cauê tem hoje. Segundo a planilha, pessoal, a gente deveria comprar o HGRU11, tá? Mas nós vamos entrar em um novo fundo imobiliário aqui em carteira. Um fundo imobiliário que eu acho muito interessante, a gente vai abrir o relatório agora para dar uma olhada nele, que é este fundo aqui, GGRC11, tá? Ele é um fundo de galpões logísticos também, né? E tem umas questões que eu acho bem interessantes aqui. Ele tem uma diversificação bem interessante, tem 42 ativos imobiliários, tem 49 inquilinos diferentes, um prazo de vencimento médio de 4,47 anos, certo? O valor de mercado que está sendo negociado a cota 9,89 e o valor patrimonial 11,03. Então ele está aí com um desconto bem grande, né? A gente consegue comprar ele aqui com preço sobre VP então de 0,88, né? Mais ou menos isso, vamos ver certinho aqui. GGRC11. Um preço sobre VP de 0,88, exatamente. Então um preço sobre VP bem baixo, bem abaixo do seu valor patrimonial. Ele paga dividendos bem interessantes, né? Se for pegar o yield dele, aqui a gente consegue ver um yield de 12,41, então a gente consegue travar um yield de 12% em um fundo imobiliário de tijolo, ainda mais de galpão logístico praticamente, que é a maioria que tem aqui dentro desse portfólio, é um yield muito alto. Então a gente consegue travar nesses 12,41, certo? Comprar barato e aí a gente tem um potencial de on cost, né, de dividendo em relação à cota que a gente está recebendo, muito alto. Então aqui ele até é interessante que esse fundo, pessoal, eu gosto muito dele porque eles fazem um vídeo sempre com comentário do gestor. Então é um vídeo bem interessante que eu olho normalmente, né? Eu olhei esse último agora, que mostra as projeções do fundo, o que eles querem, enfim. Coloca um vídeo aí de influenciadores que falam sobre o fundo também, isso é bem legal, e vídeos e matérias, tá? Então aqui, como encerramento de junho, distribuiu 0,10 centavos por cota, com yield de 1,01% ao mês, né, equivalente de 12,13 ao ano. Então, como eu comentei, bem interessante. Como eu comentei, grande parte é portfólio logístico, então 80% aqui é portfólio logístico. Ele fez agora uma oferta, que foi a maior oferta da história do fundo, e foi bem acima do que eles mesmos projetavam que iriam conseguir, né? A projeção deles era que após essa emissão, eles sairiam de 2,4 bi para 3,4, eles saíram para 3,9, então foi muito boa essa emissão deles, né? 1,5 bi, como a gente comentou, então foi para 3,9. A alavancagem, obviamente, ela caiu, né? Obviamente não, mas ela acabou caindo aqui, de 10,23 para 9,30. Área bruta locável, mais de 1 milhão de metros quadrados. O maior inquilino, que antes representava 12,23%, agora representa 8,91%, então aumentando essa diversificação. O número de inquilino aumentou, o número de imóveis aumentou também. Tá? Então foi muito bem executada essa emissão. Aqui são alguns ativos que eles têm em processo de finalização. Aqui então eles mostram o resultado que eles estão gerando e quanto eles estão distribuindo. Então a gente consegue ver que o resultado aqui foi abaixo do resultado distribuído, então mostra que eles tinham retenção aqui em caixa, né? O que permitiu essa distribuição maior. Aqui também ficou um pouquinho abaixo, mas aqui já recuperou. Aqui já tem um resultado bem maior do que o que foi distribuído, recuperando um pouco então o que tinha em caixa, certo? Yield 1% ao mês, 0,99, 0,97. E aqui ele mostra, né, como eu tinha comentado, que ele apresenta um yield bem maior do que seus pares. Então, yield na casa de 12% contra os fundos ali de logística na casa dos 9% a 10%. Então é um yield bem interessante. Crescimento, então esse aqui é um crescimento também que a gente consegue ver, evolução, né?
mês após mês, em milhões, tá, por dia. CRIs, então, é um fundo que não é muito alavancado, tá? Então aqui mostra a amortização da dívida deles, né? Então não é um fundo muito alavancado, é bem tranquilo, bem saudável. E aqui a distribuição da carteira, então 10% para Renault, 9% Americanas, Ambev, aí são AAA, né? Galpões AAA, vários outros aqui. A diversificação por estado, então ele é um fundo mais diversificado, né? Quando a gente pega muitos galpões logísticos, os fundos concentrado na região de São Paulo e até Minas um pouco, né? Que são, obviamente, as maiores regiões do Brasil hoje, em termos logísticos também, né? RAI 30 de São Paulo, RAI 60. Esse já é um fundo um pouquinho mais diversificado, entre outros estados, o que representa um certo risco, porque alguns locais aqui não são aqueles locais mais procurados, conseguem vender um metro quadrado mais caro, mas é um fundo muito bem gerido. Índice de reajuste, vacância do fundo, então, bem baixa, né? Apenas 1,40% de vacância. Os contratos aqui, como eu comentei, quase 80% em logístico, 75%. E aqui, contratos atípicos em sua maioria. Então, 88% é atípico, dá mais previsibilidade de retorno para nós como acionistas, tá? Essas são as questões principais desse fundo, tá, pessoal? Gosto muito dele. Um fator interessante é que o próprio fundo anunciou o programa de recompra de cotas, então eles mesmos entendem que a cota deles está muito barata, né? Então eles estão anunciando recompra de cotas aqui. Então vamos adicionar esse fundo à carteira. Já vou colocar aqui, GGRC 11. E percentual, tá? Como eu tenho XPLG de logística já em carteira, eu vou baixar do XPLG, vou baixar um pouquinho daqui. Vou baixar um pouquinho de exposição no PVBI11, pessoal, porque aconteceu agora uma investigação da CVM contra uma manobra, entre aspas, que o fundo fez. Então eu vou baixar um pouquinho mais o percentual nele. JSRE eu quero baixar um pouquinho também, tá? Quero baixar um pouquinho ele também, esse de Lages. E vou aumentar aqui no GGRC11. Então de 10%, tendo uma exposição maior aqui em logística, tá? Então vamos comprar o GGRC11. Já estamos aqui dentro do home broker da Rico. Vou colocar aqui, ó, mercado. Deixa eu só procurar o fundo GGRC11. Aqui, GGRC11 é mercado. Vamos ver quanto dinheiro nós temos. 578,38. Vamos lá, então vai dar um pouquinho mais. 578,38. Ixi, vai faltar aqui R$1, é isso? É isso, vai ter 59 então. 59, ordem a mercado, comprar, colocar assinatura eletrônica. Ordem enviada com sucesso. Compra feita então, pessoal, 59 cotas, certo? Aqui do ladinho, embaixo, já aparece a ordem executada, então que foi completamente liquidado, né? Foi comprado. Vamos colocar aqui então, 59 cotas. Já atualizou aqui, então agora já temos um pouquinho mais de fundo imobiliário do que ações. Feito, galera! Mais um aporte feito da carteira do Cauê, dessa vez acumulamos julho e agosto, como a gente não conseguiu fazer mês passado a gravação do vídeo, né? E se você já é holder raiz, obviamente, curta esse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você está achando dessa playlist, beleza? Valeu!